Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto e hoje novamente com mais episódio contando a história de brasileiros e brasileiras pelo mundo, né? Trabalhando com desenvolvimento de software ou em tech e morando fora. E hoje tenho o prazer de trazer aqui a Stephanie Cespedes, que está lá em Colônia já há 3 anos. E além disso tem uma história muito curiosa, né? Porque não veio de TI, mas mudou de área e já começou a trabalhar fora do Brasil, não é isso, Stephanie? Exatamente, de psicologia direto para desenvolvimento de software. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço pelo teu tempo. E conta um pouco mais, então, de quem é você e como foi essa mudança, né? Dá uma introduçãozinha que depois a gente explora muito mais aí ao longo do episódio. Beleza, então, eu estudei psicologia, adorava trabalhar como psicóloga, mas tinha uma vontade muito grande de me mudar para a Alemanha. E aí, como tem muita vaga aqui em tecnologia, foi por aí que eu fiz essa escolha, né? Eu olhava sempre no LinkedIn, a quantidade de vaga que tinha para programação e pensei, opa, peraí, porque primeiro eu pensei em fazer um mestrado em psicologia aqui, mas aí eu pensei, tinha que me manter financeiramente, não era exatamente esse tipo de vida que eu queria ter. E então vi o bootcamp da Ironhack. Eles fazem aquela promessa, né, do tipo, nessa quantidade de tempo você vai do zero até programador full stack. E de fato eles entregam, né? Assim, é bem intenso lá o programa. Você tem vários desafios para você ir colocando em prática as teorias de programação. E no final das contas você termina formado em programação full stack para web. Então, front-end com JavaScript, back-end com Node, e você aprende também frameworks como React lá. Então, valeu super a pena. Então, vou dar um passo atrás e começar, tipo, com essa ida pra Alemanha, né? Tipo, como surgiu? Tu falou, assim, que já queria morar na Alemanha, né? Então, tua vontade já foi antes. E tua vontade, primeiro, era mesmo trabalhar com psicologia, certo? Na Alemanha, ou não? Só queria morar na Alemanha e aí depois resolveu descobrir qual que seria o modo mais sustentável, né? Então, trabalhar com psicologia seria ideal, mas aqui eles têm um processo diferente, porque você, após fazer a graduação, você faz o mestrado para trabalhar como terapeuta e depois tem que fazer uma especialização que dura mais uns 5 anos aí. Então, é um processo que até você chegar ao primeiro momento de você conseguir o primeiro emprego, duraria bastante. E não via aquilo sendo sustentável para minha vida, como você mesmo falou. E fui para aí que eu fiz a escolha. Mas a Alemanha foi porque eu gosto da língua. Não tinha certeza se eu queria morar aqui ou apenas visitar. Passei um tempo viajando também, uns 3 meses viajando por aqui antes, para tirar essa dúvida. E não sei explicar, assim, a cultura é receptiva. Eles têm a fama, né, de serem bem fechados e tal, mas de uma forma ou de outra eles são também receptivos. A comunicação ela é bem pragmática, ela é bem direta, então você não fica assim na dúvida do que a pessoa quer dizer ou nada do tipo. É aquilo e pronto, né? Burocracia é burocrático, mas a partir do momento que você se encaixa naquela burocracia para um visto ou coisa do tipo, você vai receber aquele benefício ou seja lá o que for que você esteja indo atrás. Então, esse tipo de coisa eu gosto bastante aqui. Então tu passou 3 meses, conseguiu testar, e nesses 3 meses tu falou, putz, é isso que eu quero, vou ficar aqui, e aí que entra a ideia do bootcamp, né? Foi, ainda voltei pro Brasil, fiz o bootcamp no Brasil, né, em São Paulo. Tá. E aí, no meio do bootcamp, a coisa estava indo bem e tal, eu já comecei a mandar application, né? Aplicou para umas vagas já. E já comecei a aplicar para vaga lá no meio do bootcamp e através de uma plataforma chamada Mulberries. Enfim, tipo essa coisa de você ter um match com a empresa, né? Então a empresa vê o seu perfil, você vê o perfil da empresa, você fala que tem interesse, e a empresa também, eles mandam mensagem. E aí eu fiz 2 entrevistas online, a primeira de fit cultural,
Então, só um bate-papo, e a segunda que foi uma entrevista técnica. E aí, como eles sabiam que eu era psicóloga e eu acabei de fazer essa transição para programação, eles acharam muito interessante eu ter aprendido tanta coisa muito rápido. E ficaram impressionados, acho que, com essa habilidade, e por isso me convidaram para essa terceira entrevista pessoalmente na Alemanha. Então, a terceira entrevista foi lá, foi em Bonn, né, uma cidade aqui perto, e foi uma mistura de entrevista técnica com fit cultural. E foi tudo, deu tudo certo, e no final eles já falaram algo assim do tipo, expect to be hired, espere, tipo, vamos te contratar. Será contratada, legal. Sim. Legal. Mas, assim, então tu passou o dia lá e depois tu voltou pro Brasil ou tu já ficou direto para trabalhar com eles? Eu passei ainda 2 semanas, meio que de férias, e já recebi o contrato na semana seguinte, assinei e comecei a trabalhar basicamente uma semana depois. Caramba! Então foi tudo muito rápido. Nossa, que mudança, né? Porque tu tá indo pra lá pra fazer entrevista, né? E tem um tempinho e tu não sabe se vai ou se fica ou se volta, né? Dependendo do resultado, e acabou por ficar. Exatamente. Mas assim, eu já meio que vim com essa ideia na cabeça, então vim preparada mentalmente pra isso. Legal. E como que foram as entrevistas? Tu falou que gosta da língua, eu fiquei curioso se você já fala alemão, já falava antes ou não? Eu tinha feito já uns 2 anos de aula antes, aulas online, através de um site chamado Lingoda, e isso já ajudou bastante. Então, quando eu vim para cá, já tinha um nível assim, B1, B2. Que legal, que legal. E na entrevista eles testaram isso? Testaram. Mas é mais assim, para fazer uma graça, né? Porque não faz muita diferença você falar alemão ou não nessa área de desenvolvimento, porque as empresas normalmente falam inglês como língua oficial. Então, é mais para fazer um ponto a mais, né? Digamos assim. Sim. Acho que pode ser um critério de desempate ali, né? Tem mais alguém Sim. que tá com inglês e falar. Porque não precisa no dia a dia, mas acho que pode ser a diferença de você querer voltar pro Brasil ou não, né? Porque às vezes quem não fala a língua local fora do trabalho, dependendo da cidade que mora, é um pouco mais complicado, né? Nossa, total. Faz toda a diferença para a integração, porque as pessoas te tratam diferente, com certeza. Se você fala a língua, aqui na Alemanha especificamente, você fala alemão, você vai ter mais oportunidade de conhecer outras pessoas, né? Que pode até ser que falem inglês, mas as pessoas te tratam diferente, assim, sabe? Quando vai falar só em... É meio que... Primeiro, que as pessoas vão se sentir mais à vontade, né? Na língua materna delas. Então é um esforço a menos que vão ter que fazer. E por mais que pode ser mais complicado para outras pessoas, né? Ter que aprender uma língua a mais, sendo que a gente no Brasil mal fala inglês, e eu me coloco nessa, né? Foi bem complicado, mas as pessoas se sentem mais, tipo, essa pessoa tá fazendo um esforço, né, pra falar a minha língua, né, então tu acaba ganhando, acho que ganha vamos dizer assim, uns pontos sociais a mais, sei lá. Sim, com certeza. Mas, e deixa eu voltar, então, no trabalho, né, a gente falou um pouco da língua e como isso influenciou pra ti, e como que foi... E aí a tua experiência é muito única, conseguiu o primeiro emprego numa área nova e fora do Brasil. Cara, como que foi chegar nessa empresa? Como que tu sentiu? Então, assim, tem que saber se vender, sabe? Por eu não ter experiência na área e também por vir de outra área, eu tinha que também vender essa coisa de sou psicóloga, então eu sei me comunicar com as pessoas. Isso também é positivo se você pensar no contexto de que na área de programação, muitas pessoas não têm essas habilidades sociais tão desenvolvidas, assim, esse estereótipo, né, de que programador não sabe conversar, esse tipo de coisa. Lógico que não são todos, né? Mas isso faz uma diferença, principalmente na questão de fit cultural.
Só que como por eu vir de outra área, eu sempre também tive que focar muito em me comunicar de forma técnica o mais claro possível, para passar essa certeza para a pessoa que está me contratando também, né, de que eu consigo fazer o trabalho. Então foi meio que uma mistura dos dois, assim, na questão da entrevista. E aí, quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego foi numa startup, onde eu era a única desenvolvedora front-end. Então, eu tinha uma liberdade para fazer o que tinha que fazer e para aprender enquanto fazia, né? Porque meio que não tinha quase que um controle daquilo que... controle de qualidade. Ninguém tava lá pra te supervisionar, né, de certa forma. Se Ninguém tu é estava me a única pessoa a te supervisionando, né? cobrar, né? É isso. Tinha apenas uma pessoa que era o CTO lá, que fazia essa supervisão, né? Os code reviews da vida. Mas, assim, não era uma pessoa especificamente front-end. Era uma pessoa assim, eu tenho doutorado em ciência da computação, eu faço tudo. Então eu vou Uhum, fazer o code review aqui, sabe? Esse tipo de coisa. uhum. E assim, essa coisa de síndrome do impostor, né? Principalmente aí você vindo de uma outra área, você pegando seu primeiro emprego, a gente escuta muito isso de pessoas que estão começando, né? Ela existe de fato, né? Principalmente quando você está buscando também uma validação do que você está produzindo, né? No primeiro emprego, por exemplo. Então, para mim, principalmente por isso, foi importante o meu segundo emprego. No meu segundo emprego, as coisas ficaram mais claras e mais validadas, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com outras pessoas que também faziam front-end, com um time, né? E não estava mais sozinha lá. Então, além de poder aprender com outras pessoas, tinha um feedback do meu trabalho. Então, isso foi bem positivo para mim. E a tua experiência, assim, nas empresas que tu trabalhou, né? Já são 3 aí nesses 3 anos que você tá. Como tu sente que é trabalhar com a galera aí na Alemanha, assim? Não sei se são todos eles da Alemanha mesmo ou se é um time mais internacional. Porque, assim, tu até comentou no começo que as pessoas são bem diretas, né? Não sei se tu falou isso antes da gente começar a gravar ou se já tava gravando, então... Mas tu mencionou que eles são bem diretos, né? Como eles falam, que você gosta disso, né? Mas e como que foi trabalhar em time? A partir da segunda empresa, tu já tem um time inteiro de front-ends também. Então, trabalhar em equipe foi bem positivo. A questão cultural, eu não cheguei a sentir muito, não. Assim, eu gosto dessa comunicação meio direta, como eu falei, né? Uhum. Eles são também engraçados, né? Não é só a comunicação direta, eles são engraçados, eles são muito competentes. Então, é isso que eu gosto, quando a pessoa é direta e também tecnicamente direta, né? Do tipo assim, Uhum. competente mesmo, né? A questão é isso, 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 e vamos fazer tal, tal coisa. A Uhum. gente fazia muito pair programming, o que eu adoro, porque principalmente também por eu estar meio que começando na época, você tem a oportunidade de ver como uma pessoa que tem mais de 10 anos de experiência na área trabalha, e você vai pegando então essas práticas positivas daquilo e vai melhorando o que você faz também. Então, isso me ajudou bastante. Então, tudo isso Isso é foi legal, isso é positivo. legal. Sim, ainda mais no começo de carreira, né? Tipo, faz mais diferença ainda. Diferença positiva, assim, né? Como você tá falando, então. Que legal que tu pegou empresas que usam essas práticas, né? Sim, dei sorte. E, na verdade, não foi nem a empresa, foram as pessoas que estavam nessa equipe. Ah, Porque a prática de pair programming, ela nem era vista tão de forma positiva na empresa, porque você sempre tem os managers que pensam que são duas pessoas fazendo o trabalho de uma, né? uhum. Só que o que acontecia era a gente entregava uma alta qualidade e muito mais rápido que outras equipes, porque você tem duas pessoas pensando ao mesmo tempo, né, e produzindo algo. Então, o resultado, o feedback era sempre positivo
E dessa forma a gente conseguia manter essa prática de pair programming na empresa. Então, foi isso. Mas até foi esse o motivo de eu sair dessa empresa, porque muitas pessoas saíram, eu terminei ficando sozinha nessa equipe, e eu não gostei de trabalhar sozinha, assim, por mais que é diferente, você tem essa sensação de, tudo bem, eu tenho conhecimento para fazer o trabalho, é uma sensação legal, mas ao mesmo tempo você para de crescer, né, sem essa troca de conhecimento. Então, foi o motivo principal de eu ir atrás do meu terceiro emprego agora. Entendi. Mas deixa eu continuar ainda nessa equipe, e até no atual, né? Porque tu tem um gestor aí da tua carreira, né? E provavelmente ele é uma pessoa alemã. Certo? Essa segunda empresa Essa segunda empresa e nessa atual não. Ela mas é diferente em relação à gestão. A gente chega lá depois. Então, conta aí como foram a gestão dos dois. Então, essa segunda empresa, realmente, a gestão era completamente alemã, assim, do tipo, a forma de ser feita é essa, tem que ser dessa forma, e a gente se comunica de tal forma, comunicação não transparente, gestão que não comunica o que está acontecendo na empresa com as pessoas que estão trabalhando lá, que não estão numa hierarquia alta. Esse tipo de coisa. Então, essa foi na segunda empresa. Até foi outro motivo de eu ter saído de lá. Eu não gostava da gestão. E, assim, não fazia um esforço para manter as pessoas lá, sabe? Tipo, a pessoa questão de salário, assim, digamos, a pessoa falava, quero receber, não quero, né? Mas assim, digamos assim, uma pessoa que está na empresa há mais de 5 anos e fala, estou na empresa há mais de 5 anos, não recebo um aumento de salário há tanto tempo, e a pessoa responder do tipo, não vai rolar, e não explica o motivo. Então, lógico que as pessoas saíam. E, enfim, aí o que aconteceu foi, eu trabalho agora numa empresa chamada DeepL, é um site de tradução com a inteligência artificial. E eu usava muito esse site para traduzir as coisas, porque ele tem um serviço de tradução muito bom. Então, para questões de visto, né, e-mails mais formais, que eu não queria fazer erro algum de gramática, eu sempre usava o site. E aí eu abria lá o site e via assim embaixo, né, estamos contratando. Aí eu pensava, nossa, eu tô aqui fazendo esse trabalho, digamos assim, em um momento ficou chato, né? Tô fazendo esse trabalho chato, e tem gente nesse momento trabalhando em produtos legais, né? Em produtos que tenham sentido. Então, falei assim, vou mandar uma application lá. E mandei, né? E deu tudo certo e tal, posso ter contado do processo seletivo também. Mas enfim, aí a gestão lá é muito mais aberta, muito mais focada assim, em manter a pessoa lá, eles chamam muito de nurture, né? Você dá espaço para a pessoa se desenvolver, crescer da forma que a pessoa né? E não da forma que você espera que ela se desenvolva. Então, tá sendo uma experiência muito positiva, assim, do tipo, sei lá, eu sinto como se fosse uma empresa assim, padrão Big Tech, né? Ainda não Big Tech. Então eu tô felicíssima. E deixa eu tentar perceber, nessa empresa nova, a gestão também é feita por alemães ou não? Só para entender, tipo, se era mais cultura da empresa mesmo ou se é a cultura vamos dizer, da região que você tá, na tua percepção. Então, ela é mais internacional. Aí, por exemplo, a língua falada na segunda empresa era alemão, oficialmente. E a língua falada nessa terceira empresa é inglês, oficialmente. É lógico que tem gente ainda que fala alemão, mas na maior parte das vezes a gente fala inglês. Acho que isso muda já a comunicação, no geral. As pessoas são mais simpáticas em inglês, no geral. E a gestão ela é feita assim, não é um gestor para a empresa inteira. Você tem lá o CEO, você tem os
managers para cada área, e você ainda tem mais uma outra pessoa responsável, e vai descendo assim, né? E para cada equipe você tem um tech lead da vida. E um tech lead que de fato tem autonomia para fazer a sua própria gestão daquela equipe, né? E não ter que fazer como a pessoa que está lá em cima está falando para ele e tal, não sei o quê. Então, a flexibilidade, a autonomia das pessoas em todos os níveis, né? Até eu mesmo como desenvolvedora, é muito mais presente. Então, na segunda empresa, você tinha que falar em alemão? Era isso? Era. Inclusive, a gente tinha uns 2 desenvolvedores que falavam inglês apenas. E da noite para o dia, a empresa falou, olha, a língua a ser falada vai ser alemão. E a gente assim, sim, você quer contratar quem? Né? Então, peraí, começou em inglês, e aí depois quando você estava lá, mudou para alemão. Não, aí é muito pior. Aí não. Começou em inglês, e aí, como a maior parte das pessoas falavam em alemão, mudaram isso, porque tinha uma ou duas pessoas que não se sentiam confortáveis para falar em inglês. Não dá nem para acreditar numa frase dessas, né? Mas tinha uma ou duas pessoas que não se sentiam confortáveis para falar em inglês. Então, em reuniões maiores, onde a empresa inteira estava, eles então reclamavam internamente. Não é que reclamavam a ponto de abrir um debate para a gente discutir essa situação, não. Reclamavam para o gestor, e o gestor, então, por qualquer, sei lá como essa decisão foi feita, né? Fez essa decisão. Então, tinha uma pessoa lá que falava inglês, ficou sem saber o que acontecia com o trabalho dele, né? E, enfim, estou entrando em detalhes aí, né? Falando tudo da empresa, fazendo a maior imagem ruim da empresa, mas é real. Mas vamos voltando. Mas então essas pessoas tiveram que sair. Só pra fechar isso. Ele não saiu, mas ele foi, tipo, ameaçado, do tipo assim... vai ser em inglês e seu trabalho meio que vai ser obsoleto. Foi mais ou menos isso que ele comunicou pra esse cara, né? Ele terminou saindo por vontade própria, no final das contas. Mas... claro, mas a pressão é o motivo. Pra não mandar embora, porque não é tão fácil, mas... Exatamente. A empresa ela trabalhava dessa forma, do tipo assim, ia formando situações para que a pessoa quisesse sair, no final das contas, sabe? Não ter que demitir a pessoa. E tipo, o cara que trabalhava na Croácia, velho, tava com uma mulher grávida, sabe? Colocar a pessoa numa situação dessas, assim, nada a ver. Sim. Mas nada a ver mesmo. Enfim. Então ainda bem que todo mundo saiu, né? Espero que para o melhor, que você tá nessa terceira aí, que já é uma cultura completamente diferente, né? Sim. Mas caramba, que louco, tu trabalhar em alemão não deve ser fácil, né? Porque não é só a língua. É a língua, é um contexto novo, é uma profissão nova, né? Porque 3 anos, ok, já tem um tempo aí, mas ainda não é que tu tá 10 anos fazendo isso nessa língua, né? Então acho que traz uma carga cognitiva muito grande, tipo, de tu tá o dia inteiro conversando sobre isso, sabe? Informações novas, aprendendo coisa nova, e ainda em outra língua, então é um desafio gigante. Acho que sorte tua, né? Esses 2 anos que tu teve antes de estudo de alemão, né? Sim, total. E é que eu gosto também da língua, né? Acho que isso faz uma diferença. Tem gente que se irrita, que acha que é uma língua chata e não gostam de falar. E aí, acho que tem essa diferença, assim, eu acho uma língua bonita, divertida. É difícil, principalmente nas questões da gramática, que tem a declinação do artigo e essa coisa dos artigos, né? Neutro, feminino e masculino. Então, é diferente das outras línguas nesse sentido. E aí, dependendo da situação que está lá na frase, né? Você troca esse artigo para uma declinação diferente. Por exemplo, der, que vai para dem ou den. Então, tudo isso realmente é difícil. Mas, assim, a partir de um tempo, eu,
comecei a não me importar mais com essas coisas. Você escuta muito isso de pessoas que vêm morar aqui, que não se importam mais com os artigos e vão falando, né? Enfim, no final das contas eu me importo, no geral, de que a comunicação esteja clara e, de forma ideal, eu coloco o artigo certo no meio. Mas não é sempre esse o caso e eles não ligam. Eles falam que não ligam e eu acho que não ligam mesmo, assim. É que nem uma pessoa estrangeira no Brasil falando sei lá, ônibus. É esquisito, mas a pessoa entende, né? E agora já são 3 anos como developer e fora do Brasil, né? O que tu tá achando dessa mudança de profissão? Sim, então, eu gosto muito. Eu gosto da flexibilidade do horário de trabalho, principalmente aqui na Alemanha, eles têm isso muito bem definido, assim, de horário de trabalho, mas horário fora do trabalho é fora do trabalho. Ninguém vai entrar em contato com você, ninguém espera nada de você após aquele horário, e é isso. É isso, tipo, não tem pergunta. Então, assim, um trabalho que começa às 9 e às 17 horas, você pode começar às 9 e terminar às 17 horas, com tranquilidade. Então, isso para mim é muito bacana. Ou então começar mais cedo e terminar mais cedo também. Além disso, eu gosto da flexibilidade de como você faz as tasks, né? Como você está trabalhando no computador, essa é uma grande diferença aí da psicologia, né? Você tem acesso ao conhecimento a todo momento. Então, você tem, de fato, não só acesso ao conhecimento, mas a flexibilidade de realizar aquela task lá que você está fazendo da forma que você achar mais correta, né? E aí você ainda passa por pelo code review, onde o seu trabalho vai ser avaliado antes de chegar até o próximo passo de você colocar na branch aí, Produção, ou né? você colocar em produção, exatamente. Então, todas essas... a pessoa tem esse clichê, né? Não tenho medo de colocar código em produção, não sei o quê. Nunca tive, porque todo lugar que eu trabalhei sempre teve um processo muito bem estabelecido de como esse código chega em produção, né? Você tem os testes, você tem tudo que acontece antes da pipeline, antes daquele negócio chegar em produção. Então, para acontecer alguma coisa ruim, não é tão fácil assim. Que mais? Bacana também é a questão da comunicação. Eu trabalho remoto, então toda a comunicação é feita por Slack, pelo Zoom. Então eu gosto dessa flexibilidade assim também de estar no meu espaço, né? De vez em quando eu vou para o escritório, mas de poder trabalhar remotamente. E a questão da psicologia, como que eu aplico a psicologia no trabalho, acho que tem muito a ver com a comunicação, de fato, né? Você saber ouvir a pessoa, você saber a forma de comunicar um feedback de forma a ser efetivo e também não deixar a pessoa se sentindo mal, né? Caso seja um feedback negativo, esse tipo de coisa. E agora como tá sendo morar aí em Colônia ou na Colônia, não sei qual que é o jeito que falam aí, né? Acho Não, que é em falo em Colônia alemão. mesmo. Falo em alemão, então não é da mesma forma de qualquer jeito. Nenhum outro coisa. Mas como que tá sendo a tua experiência de morar aí, né? Saindo de lá de Aracaju pra um lugar que tem a variação de temperatura bem, bem maior do que onde você morava antes. Eu passei também uns 7 anos morando em São Paulo, então tem um pouco mais dessa variação também, né? Sim, sim. É bem comparável com... não sei se é bem comparável, mas é um pouco comparável com o clima de São Paulo, assim. Tem dia... no verão é bem quente e essa sensação, assim, abafada, sabe? Sim. Terrível. Não sei se você sente isso também em Portugal. O verão, assim, abafado, parece que vai... Enfim, bem quente. E o inverno, por exemplo, agora a gente está com temperaturas aí de -7, tá bem frio esse ano. Mas Colônia é um dos lugares mais quentes da Alemanha, então é até não muito comum estar tão frio, por exemplo, agora como tá.
Mas, assim, no geral, morar aqui é bem legal. Eu passei 6 meses também morando em Bonn, que é uma cidade aqui perto, menor. Uhum. E foi bacana, mas, assim, você vê a diferença de estar numa cidade um pouco maior, com mais opções de cinema, restaurante e tal, uma vida, a possibilidade de ir na cidade, né, maiores do que você estar em uma cidade pequena. E como que, fora a temperatura, né? Como que é a tua experiência morando aí, sabe? O que que tu tá sentindo de diferente? Ou até o que que é a parte mais legal de morar em Colônia? Comida? Pior que não. Tô brincando. Eu tô brincando. Então, eu vim morar aqui por acaso, porque. Por acaso e não por acaso. Eu estava em Bonn antes, e aí conheci o meu namorado, e ele morava aqui em Colônia. Então, a gente se mudou juntos na época da pandemia, por questões de isolamento, né? E uma coisa foi levando a outra, a gente, né, foi morar juntos, aqui em Colônia. E meu segundo trabalho eu já procurei ativamente aqui em Colônia, por isso eu fiz essa mudança. Mas, assim, o pessoal é bem bacana, no geral, bem receptivo, o que é um contraste em relação a outras cidades da Alemanha. Eu escuto bastante as pessoas falando assim de que as pessoas não são receptivas. E e é de fato assim, várias cidades eles não têm essa abertura, não são muito flexíveis no primeiro contato, assim, sabe? Demora bastante para você fazer amizade com o alemão, porque não é. Você tem que ter alguma coisa em comum. Tipo, ou você conhece a pessoa, sei lá, na academia, ou alguma coisa que coloque esse ponto em comum aí entre vocês, né? O trabalho, algo assim. Ou não vai acontecer essa amizade, porque demora um tempo para se desenvolver aquela Uhum. coisa, né? Não sei se em Portugal também é assim. Ahn, não é igual ao Brasil, mas não vou dizer que é tão difícil quanto eu ouço falar de outros lugares, né? Acho que o que influencia muito mais é a questão das pessoas já terem a vida delas, sabe? Tipo, a vida, a família, os amigos, e você é uma pessoa nova. E então, pra mim, é a mesma coisa. Acho que consegui fazer boas amizades, amigos muito próximos mesmo, portugueses, no trabalho. Mas fora isso. Mas também não tem mais nada que eu faça assim, porque as outras coisas que eu vou fazer eu tô com outras pessoas ou amigos, né? Então. Mas sim, no trabalho e não sei se demorou tanto assim. A gente fez comparar, porque eu não lembro como que falar assim, ó, agora essa pessoa é minha amiga. Mas, assim, só tenho a impressão que foi mais fácil do que o que eu ouço das pessoas na própria Alemanha. Sim. Não é muito fácil não aqui mesmo, não é. Tipo, eu tive sorte, de fato, por ter meu namorado aí, que já tinha amigos, né? Então você termina virando amigo É, dos tabela. amigos e tal. Sim, mas assim, você fazer uma amizade, aquela amizade, né, boa e tal, assim, não é tão fácil não, realmente, como falam. É, eu imagino que sim, mas, tipo, com outros estrangeiros ou com brasileiro? Como que foi pra ti? Porque também é difícil porque tu pegou fase de pandemia, né? Então é uma das perguntas mais difíceis porque é totalmente. É um período de tempo no mundo que as coisas são muito diferentes, né? Sim, exatamente. Agora no final da pandemia, fala. Agora no final do ano Deu passado, chance. é, que eu comecei a fazer CrossFit. E aí lá eles têm muito essa coisa de comunidade, e muito estrangeiro também. Então foi muito mais fácil, ficou muito mais fluido essa coisa da vida social depois que eu comecei a frequentar lá. Até mesmo em alemão, porque é um ambiente mais informal, né? Então até quando a pessoa está falando em alemão, é aquela coisa mais assim, aberta, um povo mais É possível, alemão? simpático. É, é possível. É. É, porque também, mas é o que tu falou, né? Tu tem que ter alguma coisa em comum de, tipo, CrossFit, tu tá num grupo de pessoas, né? Independente do país, você tem uma conexão. Então isso acaba ajudando mais, né? É, com certeza. Agora, agora eu queria saber da comida. Eu até brinquei lá no começo, né? Que perguntando quais eram os pontos legais, eu falei talvez a comida, né? Mas como que é pra ti? Porque apesar da brincadeira, eu tenho um amigo que também ele não mora, né? Sempre vai
pra visitar, mas ele gosta muito da comida, dos joelhos de porco, das coisas fritas, então ele adora. Mas como que é pra ti? Então, eu sou vegana. Então, muitas das comidas típicas aqui é tudo com carne, como você falou, joelho de porco, ou coisa com, com batata, mas também com manteiga e tal. Então, eu termino não comendo quase nada típico, assim. Só comendo coisa vegana. Agora, na questão do veganismo, aqui a Alemanha é um dos países que mais tem Sim, essa coisa desenvolvida, né? Então tem várias sim. opções de alternativas veganas, né? No supermercado, por exemplo. Então isso já facilita a vida. Mas é muito mais caro ou é igual às outras coisas? Então, eu acho assim, quando a pessoa compra carne, ela também paga um preço por aquilo, né? Sim, Então, sim. sei lá, eu meio que. Eu não acho assim extremamente mais cara, mas eu também já sou vegana há uns 5 anos, então eu não sei se eu perdi um pouco do senso do que é fazer a compra sem essas Sim. alternativas, né? Mas no final das contas você também pode comprar, tipo, verduras, né? Coisas assim não industrializadas, que no final das contas não são tão caras para ter uma alimentação vegana. Entendi, entendi. A minha companheira é vegana, né? Então eu vejo que, pelo menos aqui em Portugal, e aí por tabela eu sou, então comer carne pra Ah, mim né? é uma coisa que Sim. acontece de vez em nunca. Mas eu sinto que os preços estão diminuindo e as coisas estão ficando melhores, sabe? Tipo, eu cada vez mais. Quer dizer, eu sempre gostei de comida vegana na real, sabe? Nunca tive nada contra, mas eu gosto de carne também, é a diferença. Mas eu sempre achei bem bom. O que eu acho que é legal é que agora eu sinto que o preço está diminuindo. Se eu for comparar as opções, ainda é mais caro, mas pelo menos aqui não tá tão mais caro. Eu acho isso bem legal, né? Porque é justo para todo mundo, né? Sim, tá cada vez mais normalizado, né? E ainda pensando assim em morar aí, né? Uma das vantagens de estar na Alemanha, né? Ou aqui na Europa em geral, é que é um pouco mais fácil se locomover para outras cidades e às vezes nem tão caro, né? Tem conseguido aproveitar nesse tempo aí ou a pandemia também te impediu? Olha, eu viajei pouquíssimo desde que eu moro aqui, por causa da pandemia, de fato. Mas, por exemplo, tem como ir para Amsterdã, aqui super fácil, de trem mesmo. Acho que 3 horas de trem já tá em Amsterdã. E não é tão caro assim. O que mais? Até dentro da Alemanha, eles estão agora fazendo iniciativas de como fazer esse transporte mais barato. Eles testaram por uns meses esse ano o tal do ticket de 9 euros. Por 9 euros você tem acesso ao transporte por todo o país, 9 euros por mês apenas. E funcionou super bem, tão bem, de uma forma que, claro, sobrecarregou o sistema de transporte aqui. Então, eles pararam com essa iniciativa e vão, a partir do próximo ano, oferecer um ticket de 49 euros por mês. E você tem acesso novamente a essa, a poder se locomover por todo o país. Ok, ok. Mas Só não é que a mesma assim, coisa, mas continua bom, né? 49. é, Só que assim, depende muito da cidade que você tá por aqui. Por exemplo, Colônia, lógico, você tem opções de transporte público, mas ela não é bem conectada. Você quer ir para o outro lado da cidade, você tem que passar ali para o centro, depois ir para fazer um arrodeio, assim. Se você tem um carro, você está no mesmo local que você chegaria com transporte público em 40 minutos, você chega com o carro em uns 10, 15 minutos, sabe? Eu não Uhum, dirijo, infelizmente, mas eu vejo que essa é a realidade. uhum. Não, eu sei como que é. Aqui também eu tenho essa pra ir pra praia, que é. Ou minha empresa mesmo, demora de transporte público 40 minutos, mas porque dá uma volta, tipo, de carro dá em 15. É a mesma coisa. Então, também não dirijo e sofro um pouco com isso. Pelo menos a cidade é pequena o suficiente pra não é normal eu ter que pegar transporte público, né? E qual que é a parte que tu teve mais dificuldade na adaptação aí nessa parte da Alemanha? Acho que mais essa questão das amizades mesmo. De às vezes você pensar, pô, no Brasil minha vida era outra, né?
nessa questão de vida social. Era tudo muito mais fácil. É tudo mais fácil, como dizem mesmo, assim, no Brasil. É lógico que aqui, assim, uma balança, né? Você tem aqui os benefícios de você ter qualidade de vida, uma sensação de segurança muito maior que no Brasil. E para mim, isso é mais importante do que os outros pontos. Então, acho que eu nem falei, né, que esse é um dos motivos de eu ter me mudado. Eu falei apenas que eu gostava da Alemanha, mas também tem essa questão de querer mais qualidade de vida e querer mais segurança. Sem contar a questão de sistema de educação, que as crianças aqui estudam de graça, né, têm acesso à educação. Então, eu penso que quando eu tiver filhos, eles vão ter acesso a uma educação boa, eu não vou ter que pagar, tudo excelente. Até a universidade aqui é gratuita, para quem mora aqui. Ah, não sabia disso. Mas a Alemanha inteira? Sim, a Alemanha inteira. Você paga apenas uma taxa quase uma taxa de manutenção, assim, mas não chega nem a ser 1.000 euros por semestre. Acho que uns 600 euros por semestre, no máximo. Entendi. Também, né, tendo que estudar, sei lá, 9 anos pra se tornar psicóloga. Vai ser difícil pagando isso. É burocrático. Sim. Tá, entendi, legal. Acho que... E pra ti, novamente, volta sempre no ponto da pandemia, né? Tô falando tanto isso que eu tenho até medo das plataformas, sabe? Tipo, finalização. Mas acho que complica mais ainda também o período, né? Porque tenho colegas de trabalho que se mudaram nesse período, eles contam disso também. O que já é difícil numa situação normal, né? Você sabe que tá no outro país não é exatamente a mesma coisa. E aí chega um períodozinho que a gente teve no mundo que traz ainda um pezinho a mais, né? De, tem que ficar em casa. Então é mais difícil construir essa amizade aí, né? Mas tu acha então que pra ti, né? Esse foi o ponto mais difícil, não teve mais nenhum, né? Porque talvez como tu já gosta tanto da Alemanha, já sabia a língua, pode ser que tenha sido um pouco mais fácil. Sim, acho que é mais esse ponto mesmo. Questão de como eles veem imigrantes também, no geral, assim, eles têm... muito interessante no Brasil, por exemplo, quando uma pessoa nasce lá, a nossa cabeça é brasileiro, né? Ninguém questiona. Sim, sua mãe nasceu onde? Ninguém pergunta, ninguém tá nem aí. Aqui na Alemanha é diferente. Se a pessoa, por exemplo, quando eu tiver um filho aqui, ela nasceu aqui, digamos. Mas vamos falar, você é brasileiro. É assim. Exato. A pessoa é brasileira só porque os pais, um dos pais, por exemplo, é brasileiro. Então, assim, não que eu ache isso negativo, né? Assim, acho bacana a questão, se fosse visto de forma positiva, né? Do tipo, bacana, questão cultural. Não. É visto de forma negativa, do tipo, por muitas pessoas, né? Não por todas. Do tipo, eles chamam até de um termo, uma pessoa com histórico de imigração. Então, engraçado, porque eu já comentei uma coisa parecida disso, de que eu só tive essa sensação, saindo do Brasil também, de... Assim, eu acho que... Eu não falo nem de forma negativa também, mas algumas pessoas do Sul, eles têm mais essa de eu até brinco com minha companheira, ela não é brasileira, né? Mas toda vez que a gente conhece alguém do Sul, eles sempre falam, não, minha família é da Alemanha, não, eles sempre, tipo, até hoje eu tenho um histórico com ela de que 100% das pessoas do Sul que a gente conhece, tipo amigo meu, mas quando vai falar um pouco da onde eles são, sempre falam isso. Mas crescendo, né, eu nasci na Bahia e cresci em São Paulo, no litoral, eu nunca tive esse conceito de que, não, você não é brasileiro. Você tem muitos imigrantes do Japão, né, que os pais ou os avós são, conheci bastante, ou de outros países também, Espanha, até da Argentina, mas eles sempre eram brasileiros, sabe? E aí, estando fora, que eu comecei a ter esse sentido de que, dependendo do país que você tá, as pessoas sempre vão falar que você é de outro lugar, né? Tipo, porque pra mim, o que nem você falou, soa muito estranho quando alguém fala assim, né? Não, você não é italiano. Tipo, não, seu avô veio da Polônia, então você não é italiano mesmo, sabe? E eu já ouvi deles isso, assim, e eu fico, cara, tipo assim, o avô dele veio de lá, os pais nasceram aqui, ou até se só a pessoa tivesse, né, e ela não é. Não sei, eu acho estranho,
Depende muito, né? Como você falou, tem algumas pessoas que falam isso de forma negativa e esse é o ruim. Se não for negativo, só é diferente do que... Eu, no geral, tenho um conceito. Eu acho que... E eu tenho um conceito mais assim. Cara, tu tá nesse país, teu visto é legal. Pra mim, e eu conheço, por exemplo, tenho um amigo que é venezuelana, boliviana. Nossa, eu vou editar. Eu tenho uma amiga que é boliviana, né? Ela mudou pra lá quando tinha uns 15 anos, no Brasil, né? Quando conhecia. Mas, cara, a partir do momento que você tá com visto legal, você trabalha, paga impostos, estuda, pra mim ela é simplesmente brasileira, sabe? Não sei. Eu só tô falando tanto sobre isso porque é uma coisa que fica na minha cabeça às vezes, sabe? Eu sempre pensei também nisso, que eu acho estranho quando o pessoal tenta colocar isso de uma forma negativa e pra mim, pelo contrário, que legal que, né, tem essa diversidade na família. Total, e tipo, isso me frustrava assim no início, me frustra ainda um pouco porque você faz um esforço para se integrar, né? A pessoa, pô, fala alemão, como você falou, pago imposto, né? Faço tudo aí para normal, tudo certo, correto, para ser vista ou para ter uma sensação de que algumas pessoas, não são todas, né? Mas que algumas pessoas me veem como não pertencente ao país. Eu não quero que me vejam como alemã, não é esse Uhum. o foco, mas o tipo assim, sei lá, é como se você tivesse que ficar se provando a todo momento, assim, do tipo, ah, veja, estou sim de fato integrada, ah, veja, eu falo, tenho que falar alemão perfeito, sabe? Esse tipo de Uhum. cobrança que eu faço comigo mesma, que não tem a menor necessidade. Menor necessidade. Isso é frustrante. Então, aí você para pra pensar, pô, aí vai ter filho aqui. A pessoa vai passar por coisas parecidas, mesmo nascendo aqui. E você pensa, isso é absurdo, assim, né? Parece tão absurdo. Mas eu escuto. Mas tem várias histórias de pessoas, assim, que nascem aqui e falam alemão normal, porque nasceram aqui, né? Mas ainda sofrem algum tipo de preconceito, de julgamento por isso. Eu fico impressionada, assim, eu fico de fato assim frustrada com tudo isso. Uhum. Não, entendo, completamente, assim, isso é meio engraçado, não num sentido bom, né, mas é meio chato mesmo. Até divaguei muito nesse assunto, meio que desabafando, porque é uma coisa que eu penso bastante. E do outro lado, né, tu comentou que gosta dessa sensação de segurança, né, que tu tem aí, mas se alguém fosse te perguntar quais são as coisas legais que a pessoa vai encontrar aí em Colônia e que tu gosta, o que tu destaca, além das várias opções vegetarianas, né, que eu já ouvi falar bastante de como a Alemanha tem mais opções do que outros lugares. O que ele encontra aqui de bom? Então, tô pensando porque assim, não é, não é uma vida assim muito glamurosa, não. Tipo assim, você pensa Londres, pô, Londres é aquela coisa, né? Um monte de opções, você encontra pessoas do mundo todo. Aqui você também encontra pessoas do mundo todo, mas é uma vida bem normal, assim, sabe? Do tipo, Uhum. não faz muita diferença. No final das contas, é de fato, para mim, essa coisa da qualidade de vida. Então, do governo funcionar relativamente um pouco melhor, de você ter um pouco mais, como cidadã, sentir que você tem os seus direitos garantidos, né? Então, eu nunca cheguei muito a romantizar essa coisa assim da vida aqui, né? Você vê fotos da Alemanha, você vê as casinhas e tal, tudo Uhum. bonitinho e tal. Ali, assim, é mais sul da Alemanha, você vai encontrar aquilo. Aí você vai para outros lugares da Alemanha, você vê prédios mais normais. Lógico que é muito bacana, é bonito, mas, assim, depois de um tempo, você tem que querer mesmo estar aqui, porque não existe essa romantização, assim, ela não Uhum. sustenta a situação por muito tempo. Você talvez também tenha vivido isso aí em Portugal, não sei. Eu nunca romantizei. Então, eu sou um cara chato quando alguém me perguntar isso.
normalmente, porque acho que as opiniões são sempre polarizadas de é tudo bom, é tudo ruim. Aí quando você acha que é ruim, então porque não volta pro Brasil, sabe? Os brasileiros mesmo. Ou quando você vê algum problema que não volta pro Brasil, ou quando você vê algo que tá bom, aí tipo, não, síndrome de vira-lata. Então, pra mim sempre tem pontos legais, pontos ruins, mas pesando na balança, pra mim pesa pra cá, principalmente por questão de poder viajar. Esse é o máximo. E segundo, acho que segurança. Porque de resto eu vou colocar diferentes coisas para cada lado, ou Brasil ou Portugal, sabe? Então, para mim sempre é mais assim, o que você valoriza, o que você tá buscando, porque nem tudo vai ser perfeito. E tem uma coisa que você comentou, que é o que eu falo também, que sou privilegiado de trabalhar em TI, então acho que tem menos preconceitos do que dependendo do trabalho que você tá, como imigrante. Mas mesmo assim, você é imigrante e vai ser para sempre. Então tem que ficar claro. Talvez, acho que tem alguns outros países, né? Eu vejo pessoas que são legalizadas nos Estados Unidos, eu não vejo reclamar tanto disso. De falar, não, você é imigrante para sempre, pessoas com green card. Mas acho que aqui na Europa sempre, de vez em quando, algumas coisinhas vão sempre te lembrar. É uma burocracia a mais, é uma coisa que você não consegue fazer. Então tem esse lado negativo, mas para mim, pesando na balança, hoje eu não me vejo morando no Brasil, principalmente por questões de viagens. Sim. É interessante isso que você falou, a questão de você vai ser sempre imigrante, né? Eu super sinto isso também. Não é todo mundo, mas pessoas que têm essa mentalidade. Eu sinto assim que me subestimam muitas vezes, sabe? Aí quando você fala, faz o que da vida? Aí você fala, sou programador. Nossa! Aí, sabe, uma outra reação do tipo, nunca tinha passado nem na cabeça da pessoa que você pudesse fazer algo legal também, sabe? Ou assim, interessante. Isso e um outro ponto que você falou de ter coisas ruins. Total, tipo aqui na Alemanha. É uma coisa que não estava tão clara assim para mim, a questão das consequências da Segunda Guerra, sabe? Questões históricas aqui que muitas vezes nem eles processaram 100% ainda. Então, você tem ainda vários grupos neonazistas aqui, às vezes muitas vezes ligados com a polícia, com políticos. Então, é terrível, eu acho terrível. E a realidade aqui, sabe? Você fica dizendo, a Alemanha é ótimo, politicamente também é ótimo. Não é. Por mais assim que seja melhor que o Brasil, sim, ao mesmo tempo você tem ali cada vez mais a direita também crescendo. Aqui também, com o AfD, né, o partido lá. Um dia desses aí, essa semana, pegaram um escândalo dessa organização neonazi. Porra, com polícia, com político. Você pensa, o quê, velho? E, tipo, as consequências mínimas, assim, não fazem nenhum escândalo da situação, né? Porque é tão institucionalizado já essa coisa toda. Sim. Mas acho que tu tem uma experiência diferente do que a galera de Berlim, né? Por exemplo, em Colônia. Em que sentido? Porque eu vejo Berlim muito mais como cosmopolita, sabe? E eu vejo o pessoal falar menos dessa questão de se sentir imigrante, de ter problema de fazer amizade, né? A última vez que eu fui em Berlim foi em 2018 e era difícil achar gente falando em alemão nas ruas. Tipo assim, você anda na rua, você escuta mais inglês, então é uma outra cultura. Completamente, até dentro da Alemanha, né, existem muitas piadas, claro, assim, dessa questão da cultura de Berlim. Você tem que gostar, né? Aquela coisa, né? Balada, inglês e essa coisa, como você falou, bem mais cosmopolitana. Sim, mas e até antes de fechar, tipo, porque eu acho que a gente teve uma conversa legal, assim, sobre os pontos legais, os pontos ruins e de não romantizar, né? Mas hoje, quando tu coloca tudo isso na balança, ela pesa mais pra morar aí ou morar no Brasil?
Então, eu tenho zero plano e vontade de voltar para o Brasil. Eu gosto muito de morar aqui, também meu namorado é alemão, então ele gosta também da Alemanha no geral. Então, assim, da cultura alemã, da cultura pop, né, digamos assim. Então, assim, eu me sinto integrada, por mais que tenha essas questões aí de eu ficar me questionando, né? Me sinto integrada, gosto de morar aqui, gosto dos benefícios, e então pesa muito mais para ficar aqui do que para sair. Mas, assim, quando eu escuto histórias de brasileiros que voltaram para o Brasil, eu super consigo entender, porque não é fácil e não tem também essa coisa aberta e super cheia de vida que o Brasil tem. Inclusive, eu nem lembro quase de como é isso. Estou super animada para visitar lá daqui a 2 dias e sentir um pouco disso de novo. Que legal. Não, mas faz total sentido. Eu já falei algumas vezes e quero repetir. Tipo, se você mora fora e quer voltar pro Brasil, não tem problema nenhum. Não sei que algumas pessoas pensam assim, não, mas dá um passo para trás. Não, dá um passo para trás não. A vida é longa, né? Mas também, de certa forma, é curta para ficar sofrendo. Tipo, tá em qualquer outro país que quer voltar. Se algum dia... Complica porque minha companheira não é brasileira, né? Então, mas beleza. Mas se algum dia eu quiser voltar, eu vou conversar com ela e eu não vejo problema nenhum, não vejo um passo atrás. Se depois, no futuro, quiser ir para outro lugar, tá tudo ok, né? Não tem essa, não tem glamour. É um país, todo lugar com vantagens e desvantagens, algum se encaixa melhor para diferentes pessoas, né? Como você contou agora, com todos os problemas, vantagens e desvantagens, tu se vê melhor aí, e é isso. Se no futuro isso mudar, né? Conversar, se organizar e partir para a próxima, porque a gente tem certo privilégio no TI, né? Como você viu, tipo, a psicologia já complica um pouco mais fazer essas mudanças, então vamos aproveitar e, sei lá, desmistificar essas mudanças, né? De mudar de país, voltar para o Brasil é ruim. Não é ruim. Se um dia eu quiser, eu vou sem pensar 2 vezes. Com certeza, e assim, hoje em dia o Brasil está tão em questão de tecnologia mesmo. Você tem ótimas empresas lá para se trabalhar. Sei lá, falar uns nomes aleatórios que eu vejo assim que parece ter uma cultura legal. Nubank, a DASA, empresas grandes e que o povo só escuta coisas positivas de se trabalhar lá. Então, você saindo daqui da Europa, ainda mais com uma experiência internacional na área, você vai chegar no Brasil com uma outra carga, um outro currículo, só tem coisas positivas. Não, de forma alguma voltar para o Brasil é algo negativo, é você fracassar. Algumas pessoas têm isso nessa mentalidade, que é fracassar porque é como se não tivesse dado certo, e é muito pelo contrário, você veio, você teve uma experiência, e tá com vontade de voltar, volta, até porque se quiser voltar depois de novo para a Europa, volta também. Não é isso? É isso. Simplificar as coisas. Stephanie, antes de fechar, queria deixar o espaço para ti, se tu quiser divulgar teus links, redes sociais ou qualquer mensagem final, fica à vontade. Sim. Então, eu gostaria de promover aqui a questão das mulheres na tecnologia. Acho que é bem importante. A gente tem uma representatividade ainda bem pequena na área. Então, se você é mulher e está ouvindo esse podcast, está com vontade de entrar na área, pode entrar em contato comigo. Pode ser através do site que está na descrição ou através do LinkedIn. E a gente conversa, eu te ajudo, te mostro uns caminhos, porque é super possível e vale a pena. Acho que o Gabriel também já tem experiências positivas para contar aí de trabalhar na área. E é isso. É isso, muito bom mesmo o recado. Acho que assino embaixo, acho que falta, né? E também eu já conversei em outros episódios com as mulheres que eu convido, né? Também as mulheres têm muito mais a síndrome do impostor, então por isso que eu tento trazer, desde que eu percebi isso, tento trazer mais mulheres pro podcast para mostrar que também tem pessoas, né? Como vocês que tá fazendo coisas muito legais. Talvez fica às vezes são encobertas, né, pelo padrão, né, do que a gente tem em TI, que são normalmente homens brancos, né,
liderando tudo, mas não. Por exemplo, agora mesmo, nossa, qual que foi a empresa que agora a mulher virou CEO? Brasileira, esqueci o nome. Do Slack. Sim. Uma brasileira acabou de virar CEO do Slack. Então, sim. Muito bom. Nossa, que bacana. Sim. O CEO, ele assumiu outro cargo e aí ficou com ela. Eu só não entendi se ela já nasceu no Brasil ou se nasceu aqui, porque quando eu abri o LinkedIn dela, eu vi toda a carreira nos Estados Unidos, eu fiquei com dúvida. Ah, tá. Mas de qualquer forma, é sempre bom ver essas coisas, né? Acho que é legal quando você vê pessoas semelhantes, né? Porque por mais que a gente sabe que dá, mas acho que dá uma inspiração maior, então. Não, com certeza, para mim fez toda a diferença ver mulheres como a Emma Bostian, que trabalha no Spotify, e pessoas que você vê então alcançando cargos maiores. Como você falou, a gente sabe que é possível, mas você vê mulheres representando também, estando nessas posições, se torna cada vez mais possível no nosso cérebro, né? Então, para mim foi importante, como você falou, a questão da síndrome do impostor. Você vê, ok, qual foi o caminho dessa pessoa para chegar em tal lugar? Como que ela fala sobre tal assunto, né? Como que ela também fala sobre síndrome do impostor? Como que ela passou por aquilo? Então, foram essas coisas que me fizeram não desistir de continuar na área nos primeiros anos. Então, com certeza, faz toda a diferença. Muito obrigado pelo tempo. Acho que foi uma conversa sensacional. Espero coisas melhores. Ainda bem que tu tá numa empresa, né, que a cultura agora é melhor. Então, espero que tudo fique melhor ainda e que o CrossFit tragam boas, né, pessoas para se conectar, porque faz toda a diferença na vida em qualquer lugar que você tá. Mas fora, né, faz uma diferençazinha maior ter boas conexões, né? Então, que dê tudo certo pra ti e brigadão. Maravilha, muito obrigada, adorei participar. E quando estiver na Alemanha, manda aí uma mensagem que a gente se encontra. Antes de começar esse episódio, eu quero dar um recado. O TPA Podcast está numa pequena pausa. E durante esse tempo, vocês vão ouvir reprises de episódios antigos que eu gostei. Mas é claro, em breve eu estarei de volta com episódios novos. Mas até lá, continua aqui nessa reprise porque eu acho que vale muito a pena ouvir novamente.